Esse é o nosso querido irmão Duquinha. E ele escreveu algo muito importante, né? Ele diz assim: a graça de Deus não é de quem corre, mas de quem Deus usa de misericórdia. É? Então, aqueles que virem assistir este vídeo, né, podem pensar que Duquinha está falando, ao usar a palavra graça, está se referindo à graça de Deus, que é o próprio Deus se fazer homem e vir ao mundo, né, na pessoa de Jesus Cristo, fazendo-se homem também, né, e padecer na cruz do Calvário por culpa dos nossos pecados, assumindo na cruz do Calvário as nossas culpas, as nossas misérias, tendo sido ofendido, maltratado. Olha, os homens fizeram isso, ó. Puxaram o catarro na garganta e cuspiram na sua cara. Foi esbofeteado, puseram uma coroa de espinho na cabeça e pregaram na cruz. E ele aceitou todo esse sofrimento para nos substituir na cruz do Calvário. Essa cruz que ele suportou, quem deveria estar lá seria eu, seria você. Não, ele foi e tomou o nosso lugar. E está dizendo a todos nós que se nós acreditarmos nesse sacrifício, somente nesse sangue derramado, como a nossa justificação diante de Deus, nós vamos entrar na glória dele. Ora, não há graça semelhante a isso. Isto é uma graça maravilhosa, maravilhosa. Mas ele, ao usar esse verso, que está no capítulo 9 de Romanos, ele está referindo-se à igreja a qual todos nós pertencemos. Ora, uma organização religiosa com CNPJ, né? Entendeu? Que declara imposto de renda, muito embora seja isenta do imposto, precisa declarar, né? E que é constituída de homens. E todos nós sabemos que onde está o homem, está o problema. Homens liderados por gente muito séria, sincera, responsáveis, mas também muitos adúlteros, homossexuais, ladrões, né? Mentirosos, hipócritas, filhos do inferno, sim, homens que não têm em si mesmo nada, absolutamente nada, a ver com o Senhor Criador do céu e da terra também. Então, isto não é a graça de Deus. Mas o ministério, né, por meio de linguagem subliminar e pervertendo muitos versos da Bíblia, entre muitos, um deles é esse que ele citou aí, né, colocou isso na cabeça da nossa irmandade, que a igreja, né, a organização religiosa que pertencemos é a graça de Deus. Então, eles ficam ofendidos, se sentem agredidos, né? Mas, o meu querido, o verso está dentro de um contexto, viu, irmão Duquinha? Para você entender o que o verso ensina, o que o verso diz, tá? Você deve examinar os versos que antecedem o verso que você quer entender, né? E os que se seguem depois. Então, ó, você vai ler no capítulo 9 de Romanos, do versículo 1º ao 5º,
a tristeza de Paulo por Israel, o seu povo, o povo escolhido de Deus. Você vai ler também do verso 6 ao verso 24 a respeito da soberania de Deus. Entendeu? Mostrando, então, que salvação e perdição nem depende de mim, nem depende de você. Está mostrando que vida eterna na glória não depende das nossas escolhas. Por quê, meu querido? Por quê? Porque Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Entende? Para Ele não tem passado e não tem futuro. Entende? Ele é. O nome dele, lá no Velho Testamento, quando perguntado por Moisés, Moisés quis saber o nome dele. Qual o seu nome? Ele disse, eu sou é o meu nome. Eu sou o que sou. Veja, ele não se expressou eu era, ou eu vou ser. Eu sou, eu sou. Com isso ele está dizendo que ele não tem passado e não tem futuro. Então veja, eu costumo comparar a eternidade com essa aliança, está vendo aqui? Ó, mostra para mim onde está o princípio desta minha aliança aqui. Ó, mostra para mim. Pega a sua aliança se você for casado ou noivo, né? Dá uma olhadinha, examina. Vê se você consegue saber, se você descobre onde está o princípio dela e onde ela termina. Você não vai saber. Você não vai descobrir. Está entendendo? Assim é a eternidade. Deus, para Deus, né? A eternidade é desse jeitinho aqui, ó. Veja, se você fosse um átomo, né? O que é o átomo? Um átomo é a menor parte da matéria, não é mesmo? O átomo é a menor parte da matéria. Estou procurando um lápis aqui, tá? Para eu poder mostrar melhor o que eu quero mostrar, tá? O átomo é a menor parte da matéria. Se você fosse um átomo, e fosse um átomo de ouro, e estivesse inserido aqui, ó, nessa aliança, o que você veria? Olhando para trás, né? Você veria um pouco do seu passado. Olhando um pouco para frente, você veria o quê? Um pouco do seu futuro. Assim somos nós, inseridos na eternidade, né? Nós participamos dela nadinha, mas nadinha. Bom, é essa a visão que nós temos da eternidade, que é limitadíssima, não é verdade, Duquinha? Concorda comigo? Agora Deus não, Deus vê diferente. Deus, quando vê a eternidade, ele vê desse jeito aqui, ó. Entendeu? Ó, ele vê tudo de uma vez. Então, ele vê quais são as nossas decisões a respeito da proposta dele para a nossa salvação, que são estas que estão passando agora na tela para que você leia. Qual foi a mensagem de salvação do Senhor Jesus? Veja, de princípio eu creio que você acredita que Jesus é o nosso Salvador, né? Então veja o que ele ensinou. Aí, ó, tá passando aí na tela para você ler. No que consiste essa salvação? O que é essa salvação? Como conquistar essa salvação? É somente pela fé, meu filho. Tá vendo? Ele está falando aí que quem crê tem a vida eterna. O tempo todo ele falou isso.
O tempo todo ele falou isso. Isso é da nossa doutrina, Duquinha. Isso é da nossa doutrina. Ó, faz o seguinte. Pega o seu inário. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha aqui o inário aqui, ó. Tá vendo? Hinos de louvores e súplicas a Deus. Tá vendo? O número 4. Tá vendo aí? Ó, veja lá no final. Tá vendo aqui, ó? Pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Aí você lê aqui, ó. No 5º ponto de doutrina, tá vendo aí, ó? Ó. Tá vendo aqui, ó? Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento, ó, só se recebe pela fé em Jesus Cristo, entendeu? É pela fé. A nossa doutrina está ensinando que é pela fé. Entende? É pela fé. De acordo com o ensino de Jesus. Ó, tá passando aí o ensino dele a respeito. Que é pela fé. Quem crê tem a vida eterna. Observa também que ele está falando o verbo ter e o verbo ser sempre no presente do indicativo. Com isso está nos fazendo saber que salvação não é futura. Está nos fazendo saber que quem crê tem. Não é vai ter. Não sei se vai ter. Quem sabe tenha. Entendeu? Quem crê tem. E chega ao ponto de dizer que quem não crê, não tem. E vai dizer ainda que quem crê tem a vida eterna, está salvo, e quem não crê está condenado. Percebe? Você crê, você tem a vida eterna e vai entrar na glória. Se você não crê, você está perdido e vai parar no inferno. Entendeu? E isso é da nossa doutrina. 5º ponto de doutrina, vai lá ver. Melhor ainda, Duquinha, é o seguinte, que ele não somente ensinou isso, como ele também deu exemplos, inúmeros exemplos. Por exemplo, olha, está passando aí na sua frente, para que você procure, você confira na Bíblia. O cego de Jericó. O cego escutou, né? Que Jesus estava passando por perto dele e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Os discípulos diziam: fica calado, rapaz, está gritando, fazendo barulho, atrapalhando o mestre. E Jesus ouviu, falou: traga ele aqui, traz ele aqui, eu quero conversar com esse homem aí, traz ele aqui. Quando o cego chegou na presença de Jesus, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Aí o cego disse: Senhor, que eu veja. Aí Jesus falou: vê. Depois disse assim: presta atenção agora, Duquinha. Presta atenção o que ele falou. Ele falou assim: a tua fé te salvou. Veja, a turma lá da idolatria, os macumbeiros, os feiticeiros, os espíritas, eles querem dizer que assim, a tua fé te salvou foi a salvação da cegueira. Como se Jesus não conhecesse o significado das palavras. Não é verdade, irmão Duquinha? Se fosse realmente a cura da cegueira, Jesus teria dito: a tua fé te curou. Não, mas ele falou diferente. Ele falou: a tua fé te salvou. Entendeu? Observa, o verbo salvar, ele está no passado. Ele não falou: a tua fé vai te salvar. Não. Ele falou: a tua fé te salvou. Ele usou
ele flexionou o verbo salvar no passado do indicativo. Salvou. Quer dizer, com isso ele estava dizendo que aquele cego fora salvo no momento lá atrás, bem lá atrás. Quando? Não sabemos, porque o Novo Testamento não relata isso. Pode ser que ele, há um mês atrás, 2 meses atrás, ele ouviu a pregação do Senhor Jesus e acreditou. E foi salvo 1 mês, 2 meses lá atrás. Pode ser que foi uma semana antes, alguns minutos antes. Mas o fato que permanece inegável é o seguinte: que quando ele compareceu na presença de Jesus, e Jesus conversou com ele, ele já estava salvo. Ele já era uma alma salva. Entendeu? O único exemplo? Não. Tem a mulher com o fluxo de sangue. A mulher com o fluxo de sangue. Ela acreditava, se eu tocar na roupa dele, se eu passar a mão na roupa dele, com certeza eu vou ficar curada desse sangue, desse mal, né? E ó, foi tchum, 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 atravessando no meio da turma, chegou lá perto de Jesus e tocou na roupa dele. Jesus percebeu isso e perguntou, quem me tocou? E ela, sentindo-se apanhada, com medo, ela levantou a mão, deve ter levantado a mãozinha e dito, fui eu, Senhor, fui eu. Com medo, pensou, agora eu vou ser repreendida. Ele vai zangar comigo? Jesus disse para ela, mulher, sê curada desse teu mal. Depois falou novamente, presta atenção, Duquinha, presta atenção. A tua fé te salvou. A mulher também. Jesus declarou que ela era uma mulher salva. Lá atrás, ó. Bem lá para trás. Não foi no momento que Jesus falou com ela, não. Foi lá para trás. Quando? Não sabemos. Pode ser que foi 1 mês, 2 meses, 3 meses antes de falar do relato desse episódio. Que a alma dela tenha sido salva. Por toda a eternidade. Não sabemos, porque não encontramos isso escrito. Tem mais? Tem mais. Eram 10 cegos, 10 leprosos. Jesus disse, ó, vai lá, se apresente lá para o sumo sacerdote. E eles foram andando. No caminho eles foram curados. Entende? Eles saíram da presença do Senhor Jesus leprosos. Mas no caminho, né? Lá para frente foram curados. Só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. Esse voltou, se pôs a cara no chão, em adoração. E Jesus perguntou, não eram 10 os leprosos? Só este voltou? E disse para ele, a tua fé te salvou. Está vendo? Salvo também. Antes, bem antes de se encontrar com o Senhor Jesus. E por aí vai, está passando os versos, aí você confere na Bíblia. São vários os exemplos. Né? E o exemplo clássico do ladrão na cruz. Jesus estava pregado na cruz no meio de 2 ladrões, né? Um deles dizia, você não se disse que era filho de Deus, que você tá, tanta... Você desce dessa cruz e tira a gente daqui também, né? O outro repreendeu esse malfeitor e olhando para Jesus ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com estas palavras, Duquinha, ele manifestou a sua fé, a sua confiança em Jesus, né? E Jesus o que disse para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Entendeu? Agora, presta atenção, irmão Duquinha. Jesus ensinou que sobre firmeza e fidelidade, boas obras, pertencer à igreja para a gente ser salvo. Ele ensinou isso? Não ensinou nada disso aí.
Entendeu? Não ensinou nada disso. Simplesmente ele disse: quem crê tem. E quem não crê, dançou. Perdeu. Entendeu? Quer dizer, ele ensinou isso, e não somente isso, ensinou, como também deu muitos exemplos de salvação pela fé, sem firmeza e fidelidade. Tá entendendo, né? Você tá muito, sabe, assim, né? Não examina nada, tal. Tá indo só atrás desses homens aí, entendeu? Mas foi isso que fizeram com a nossa irmandade, irmão Duquinha. Eles, com falsos ensinamentos e falsas doutrinas, fazem com que as pessoas não enxerguem aos lados, não vejam outras coisas, não vejam o que a Bíblia diz, porque eles querem dominar o coração e a mente das pessoas. Se firmeza e fidelidade fosse importante para a nossa salvação, por exemplo, nesse verso aí, ó, João 6,47, na verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, ele teria dito, quem crê em mim e é firme e fiel tem a vida eterna. Se batismo fosse necessário para a nossa salvação, ele teria dito, quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Se pertencer a uma igreja fosse necessário para a nossa salvação, ele teria dito, quem crê em mim e pertence a uma igreja tem a vida eterna. Não fala nada disso. Então isso aí são invenção destes homens desviados da palavra de Deus, né? Os apóstolos desenvolveram as doutrinas sob o fundamento que é o ensino de Jesus, o testemunho de Jesus Cristo. Entende? Paulo fala, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está vendo? Vamos analisar esse verso então, pedaço por pedaço? Vamos, olha. Porque pela graça sois salvos. Quer dizer, a palavra graça aqui, novamente, não é igreja não, hein? Não é a nossa igreja. A graça é aquilo que eu expliquei lá atrás. O próprio Deus se fazendo homem e morrendo na cruz do Calvário por amor da nossa alma. Então a palavra graça já significa um favor que nós não merecemos. Quer dizer, ninguém merece, vai merecer que o próprio Deus se faça homem e o substitua na cruz. Ninguém merece isso. Não há merecimento para tal coisa. Tá? E ele fala, sois salvos, o verbo ser está no passado. Tá? Quer dizer, a salvação não é futura. Salvação não é futura. Ou você tem ou você não tem. Ó, porque pela graça sois salvos. Depois fala o seguinte, ó, por meio da fé. Quer dizer, através da fé. O que é fé? Fé é confiança. É acreditar na palavra, no ensino e no testemunho de Jesus. Entendeu? De acordo com a nossa doutrina, hein? Que diz que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé. Está lá no 5º ponto de doutrina, tá vendo? Ah, pega o seu inário, olha lá. 5º, né? 5º ponto de doutrina. Olha lá no seu inário. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. O que significa esta frase? Não vem de vós. Paulo está dizendo que a salvação não vem da gente, que você não vai produzir a sua salvação, que você não consegue realizar isso, porque não vem de você. Entendeu? Depois Paulo diz, é dom de Deus. Examina no dicionário o significado da palavra dom. Dom é dádiva, dom é presente. A salvação é um presente de Deus. Entende? Quer dizer, como é que você recebe um presente? Hein? Como é? Você pega a sua carteira, né, e abre e fala assim, quanto custou?
Eu quero te pagar? Hein? É assim que você faz? Não. Você agradece, né? Ganhou um presente? Puxa vida, muito obrigado. Puxa, que bom que você me deu esse presente. Não é verdade? Então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que a salvação é um presente. E as mãos que a gente usa para pegar esse presente para nós, são as mãos da fé. Você pega para você, com a confiança naquele sangue derramado. Depois Paulo fecha o ensinamento dizendo, não vem das obras para que ninguém se glorie, entendeu? Não vem da firmeza e fidelidade para que ninguém se glorie. Fosse diferente, e você fosse salvo pela sua firmeza e fidelidade, você lá na glória ia olhar para baixo, me ver lá no inferno, né? E dizer, olha aí, o Jair, ele não foi firme e fiel que nem eu fui. Eu fui firme e fiel, eu fui um santo de Deus, entendeu? Olha o Jairzão lá embaixo, tá vendo? Não foi firme e fiel, está no inferno. Você estaria fazendo o quê? Estaria se gloriando na presença de Deus. Então a palavra diz assim, que não vem das obras, não vem da firmeza e da fidelidade, para que ninguém se glorie. Entendeu? Meu filho. Tá? Então veja, é isso que a palavra de Deus diz, né? Tem mais um verso que eu vou citar para você, tá? Em Romanos 11, versículo 6. Diz assim, que se a salvação é por graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Lógico, se eu preciso fazer alguma coisa para me salvar, por exemplo, dar esse lápis para você, e eu dei, mérito meu. Eu fiz o que era requerido. Era requerido que eu, para me salvar, precisava dar um lápis para uma pessoa. Eu dei e eu fiz. Então a palavra está dizendo que se é por graça, já não é por obras. Do contrário, graça já não é mais graça. Ora, é fato, é fácil entender. Se eu, para me entrar no céu, preciso fazer alguma coisa, já não é pela graça de Deus. É porque eu realizei. Entendeu, meu filho? Então, o verso 9, ele está dizendo, aliás, o capítulo 9, onde está escrito lá, se é por graça, a graça de Deus, a graça não é para quem corre, mas para quem Deus tem misericórdia ou se compadece, é o seguinte, é para que você compreenda que na eternidade Deus já decidiu quem vai entrar na glória dele e quem não vai. Entendeu? E ele mostra, por exemplo, não era Esaú. Jacó e Esaú nem eram nascidos. Eles não tinham ainda nascidos e Deus já estava dizendo, amei a Jacó e aborreci Esaú. Ele está dizendo que ele se compadece de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Não foi o que ele fez lá com o faraó do Egito? Leia lá no livro de Êxodo que Deus fala, eu vou endurecer o coração de faraó, para que meu nome seja glorificado diante de todo o meu povo. Entendeu? Ele rejeitou faraó. Faraó para ele não era ninguém. Entendeu? E ele diz lá também, não tem poder o oleiro de fazer do barro o que ele quer. Tanto fazer dele um belo vaso, um vaso para honra, aquele vaso que você coloca na sala, para que todos que entrem na sua casa vejam aquele vaso, como ele também pode fazer um vaso para derrota, para destruição, né? Pode fazer um vaso para imundície. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. E a palavra de Deus diz que isso já está decidido na eternidade, né? Na eternidade ele viu e ele de antemão conheceu, né? Ele elegeu, a palavra de Deus diz que ele elegeu estas pessoas que ele, antes da fundação do mundo, ele conheceu, ele elegeu, ele predestinou
né? Está aí mostrando os versos que mostram isso, passando os versos que mostram isso. Ele predestinou essas pessoas para a eternidade, né? Se predestinou alguns para a eternidade, predestinou também outros para a perdição eterna. E por isso esse verso está dizendo, não é de quem corre, não é de quem se esforça, não é de quem quer, mas é dele, a decisão é dele que faz as suas escolhas. E nós não podemos mudar isso. Bom, isso que eu estou falando para você é no plano eterno, né? No plano eterno de Deus, né? Então fica para nós o quê? É como muitos perguntam, quer dizer que eu posso sair por aí fazendo o que eu quero, tal, que não, eu vou entrar na glória de Deus? Não, não é assim, né? Deus disciplina os seus filhos. Assim, o filho rebelde que não quer obedecer, quer ficar no pecado, ele disciplina. E manda até para o cemitério, meu filho. Manda para o cemitério. Eu quero ver o cara pecar dentro de um caixão, né, no fundo da terra. E não vai pecar mais, não é verdade? Acabou para ele, acabou a folia. É assim que ele faz, entendeu? Então, essa interpretação que esses camaradas te deram aí, puseram na sua cabeça, tá? É porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo, entendeu? Não acreditem em Jesus Cristo, tá? Por isso perverteram o nosso primeiro ponto de doutrina e também o segundo ponto de doutrina. Você pega o inário número 5, número 4, compara o que está escrito, primeiro ponto de doutrina do inário número 4, e você pega o inário número 5 e veja a diferença. O número 4 diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, e o número 5 diz que ela contém a infalível palavra de Deus. Você vê lá no inário número 4 também que na personalidade de Deus há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você pega o inário número 5, você vai ler que nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer, tirar o verbo haver, que indica uma situação permanente, e substituí-lo pelo verbo estar, que indica uma situação transitória, uma situação mutável, uma situação que muda, né? Entendeu? Tudo isso é o esforço desses homens de negar a divindade de Jesus Cristo. Está entendendo? Tá? Então fique esperto, tá? Presta atenção e permaneça dentro das doutrinas originais da nossa igreja, tá bom? Procure aprender sobre elas, tá? São aqui as doutrinas, aqui, tá vendo? Os 12 pontos de doutrina, tá vendo aí? Tá? Que são doutrinas verdadeiras, muito bem fundamentadas dentro das escrituras sagradas, tá? Procure aprender as nossas doutrinas e acredite no Senhor Jesus como suficiente para salvar sua alma, tá? E mais nada, mais nada. Não vai atrás da cascata da mentira desses homens do ministério, tá bom? Ó, fica com Deus, me ama, tá? Que eu amo você também, tá bom?